Nessa questão da relação teologia e sociedade, eu gostaria, no primeiro momento, chamar a atenção para dois princípios ou dois pressupostos. Aliás, a Esther tem no seu projeto político-pedagógico alguns princípios e que vão, mantendo viva, de forma permanente essa memória. E esses princípios vão mantendo esse rosto, essa identidade da Esther. Mas eu queria realçar dois princípios ou dois pressupostos, do meu ponto de vista, depois eles implicam na relação da Esther com a realidade, e quando nós falamos de realidade, com o social ou a sociedade. Um deles é o jeito de fazer teologia. Porque quando se decidiu, se tomou a decisão de sair da PUC e retomar, ou pensar uma teologia espiritual franciscana com um jeito próprio, foi exatamente para não continuar repetindo o que estava por aí, mas que realmente fosse algo novo. E aí, desses princípios pressupostos é o fazer teologia de um jeito novo, mas que bebia naquele momento, naquele contexto oferecido pela teologia da libertação, dentro do método e que pastoralmente falando se diz do educar, agir, mas que depois, a nível de teologia, se fala de mediação socioanalítica, mediação hermenêutica e mediação prática. Então, veja bem, estava no regimento traçado alguns objetivos muito interessantes e que eles se aglutinavam, a meu ver, nisso: fazer teologia acolhendo e interpretando a revelação divina na vida do povo de Deus hoje, é o ver. Mas à luz da Sagrada Escritura, na prática de Jesus Cristo, na tradição viva da Igreja, é a mediação hermenêutica ou julgar. E no compromisso eclesial de libertação e inclusão com o povo nas suas diferentes expressões culturais e rostos étnicos. Então aqui vem todas as formas, a questão do pobre, do excluído, dos que se encontram à margem, há diferentes expressões de periferia, podemos dizer assim. Então esse é um pressuposto que esteve presente já nesse novo modo que caracterizou e caracteriza, ao meu ver, a Esther. O outro pressuposto, que está dentro dos princípios pedagógicos, é a relação teoria e prática. E nessa relação teoria e prática, três coisas são importantes. A fé enquanto experiência de acolher o Deus de Jesus Cristo, mas a fé enquanto experiência encarnada na prática do seguimento de Jesus. E nesse sentido implicava duas coisas: o engajamento, se diz social, que é decisivo, nosso modo de ver aqui, nesse fazer teologia, o engajamento social na aprendizagem teológica, ou da reflexão teológica. E o lugar e o engajamento eclesial, porque também é importante onde se pisa, aonde se faz essa experiência de fé, assim, a questão de ser igreja, aonde a gente vai assim, mostrando, encarnando essa forma, esse engajamento eclesial e esse lugar. Nesse contexto que a Esther nasce, nós estamos na meados da década de 80. E aí, se a gente vai olhar no processo da teologia da libertação, nós estamos na segunda fase do processo da teologia da libertação. Porque a primeira fase foi de preparação, desde que ela foi concebida a partir de Medellín, 68, mas até 74, próximo de 80, foi fase de preparação. E aí vem a fase da confirmação.
Tá? E meados da década de 80 se encontra aí, porque depois, em seguida, a fase da sistematização do amadurecimento assim por diante. Então, nós temos que, por trás, assim, esse substrato, essa reflexão teológica no contexto da América Latina, e que bebe dentro de alguns outros referenciais importantes. Concílio Vaticano II, tá? Depois Medellín, depois Puebla. Quer dizer, esses referenciais, né, sempre marcaram e estão presentes para nós, agora também, de certa forma, Aparecida, né, que puxou algumas coisas, né, dessa tríade, né, Sardia, que é Vaticano II, Medellín e Puebla. Então, olhando essa relação de STEF e sociedade, teologia e sociedade na STEF, a partir desses pressupostos, o que foi, num primeiro momento, desde a primeira turma que aqui entra, né, da segunda, da terceira, até fechar, como eu disse, o primeiro fruto, tá, de um processo. Se nós, assim, nós da STEF fomos até, se a gente olha hoje, né, fomos bem radicais no sentido de assim, bom, quem vai fazer teologia na STEF? E havia uns pré-requisitos, e um dos pré-requisitos, em função do que o projeto político pedagógico da STEF dizia, era estar em meio popular. E o próprio depois, a prática pastoral, o estágio pastoral, ele era, nos primeiros tempos, nós aceitávamos o estágio pastoral feito em contexto pastoral, isto é, em contexto das paróquias. Mas se for quanto mais em meio popular, melhor, porque era o desejo de construir a identidade da STEF. Bom, nessa década de 80, meados de 80, nós estamos num contexto assim de efervescência, né? de questões de movimentos sociais, das comunidades eclesiais de base, o grande forte, né? E que se bebe disto, e as pastorais sociais, né? Nós estamos também, no contexto brasileiro, respirando o chamado processo de construção da redemocratização. Nós temos, em termos da América Latina, a questão da Nicarágua, de 79, que vai depois, a partir até o final da década de 80, e temos uns lugares, tá, geográficos e sociais importantes nesse primeiro momento. Por exemplo, Canoas era um referencial de quem também estava ligado, né, e com as lutas sociais no contexto de Canoas, as ocupações, assim por diante. Nós tínhamos Atuca, Lomba do Pinheiro, tá? Se a gente vai olhar nos começos como lugares, né? Depois Ilhas do Guaíba, eram lugares que tinham uma força simbólica muito importante nesses começos. Em seguida, vão chegando também, né, por exemplo, a relação com o movimento dos trabalhadores sem terra. Tá? Foi também uma das bandeiras que na década de 80 e depois, principalmente na década de 90, na qual a STEF, tá, ela como forma coletiva, que eu estou falando agora nessa fase aí, de uma presença que exige sempre forma coletiva de presença. E, assim, depois que começa os anos 90, né, nós tivemos, por exemplo, em 89, a queda do Muro de Berlim, então a gente se recente, de 84 a 86, houve todo do ponto de vista da igreja, uma ação forte contra a teologia da libertação. E aí a gente se sentia um pouco, né, não bem pisando, né, tranquilamente, mas nós fomos se mantendo perseverantes e mantendo sempre essa relação com os movimentos sociais, né, principalmente esses que eu estava falando. Via as comunidades de base, as pastorais sociais, o pastorado do trabalhador, as diferentes formas de organização lá nas comunidades. Lá. Depois,
o grito dos excluídos começa a entrar também como relação, as romarias da terra começam a fazer parte disto, né? E vai então também a questão das mulheres na discussão, né, aqui na Esther. Aos poucos, até que surgiu aí o grupo da teologia feminista, e nós temos a Lúcia Weiler, uma das referências, né, entre tantas outras que se fazem presente aí. Assim, no final da década de 90, nós temos uma mudança de contexto social, econômico, político, né, em termos mundiais. Começa o chamado processo de globalização, as geopolíticas mudam. Com isso, o que acontece? Permanece, tá, o MST, do ponto de vista assim, social, de forma ainda forte, e as chamadas organizações não governamentais. Tá? Temos também nesse contexto uma relação direta com as ferramentas do exercício da cidadania, que é a questão dos partidos políticos. O PT se forma no começo dos anos 80, assim? Nos anos 90 começou a espécie da administração popular. Pois é. Mas olha bem como as coisas vão se juntando, né? Quer dizer, existe um pressuposto, existe uma reflexão, o encostar-se nos meios populares, o engajamento, assim por diante. E aí também a gente vai em busca das ferramentas que possibilitam a gente assim tornar as coisas mais efetivas e concretas. Daí, por exemplo, não só as caminhadas com o MST, né, de Canoas para Porto Alegre, né, várias vezes, mas também a participação das caminhadas, né, daqueles começos primeiros muito interessantes, né, com o Partido dos Trabalhadores. A Esther se identificou, porque não sei, né, mas se identificou muito, né, com esse partido. Claro, sempre de uma forma mais crítica assim, e coisas mais. Mas no século, seria do século XXI, as coisas também começam a mudar, né, gente? A história muda, as questões sociais também mudam muito. Nós temos que nos dar conta também sempre de uma tensão entre a instituição e os que entram nessa instituição. Hoje tem várias pessoas ligadas à Esther que participam do lugar onde mora a sua comunidade em outras políticas públicas, questões relacionadas com a questão da sociedade. Tá? Por exemplo, você falava antes de 3.217 participantes relacionados com a questão do CDP. Tá? O que significa isso do ponto de vista de uma efetividade na relação com o social? Há uma cidadania teológica, você pode dizer assim, que tem sua contribuição a partir dessa forma de relação. O curso de teologia à distância, pelo Colégio Grandense, né, é outra forma das coisas chegarem lá. Porque quando a gente diz, quando as ideias mudam, as cabeças mudam, você tem um cidadão, uma cidadã diferente. Começa a entender, e aí tem a sua contribuição.